Queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, estamos mais uma semana, juntamente com vocês, para estarmos estudando mais um assunto maravilhoso, um assunto importante, todos os assuntos importantes, mas cada semana, cada dia que nós vamos entrando nas lições, nós vemos a importância de cada um assunto, cada um ele faz aí a sua interpretação, traz o seu significado e vai ficando cada vez mais importante as lições para nós, para o nosso entendimento aqui. Estamos estudando, esse trimestre maravilhoso, falando sobre o significado, a tipologia do Levítico ali, os símbolos da obra redentora de Cristo, que nós encontramos no livro de Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio. Então são assuntos maravilhosos que traz aí no Pentateuco para nós aí. Nessa semana nós entraremos num assunto, deixa eu achar aqui para nós entraremos num assunto maravilhoso, falando sobre a nuvem de glória, Então nós já estamos aí, já caminhando para o final, na lição de número 12, e já estamos caminhando aqui para o final do nosso trimestre desse ano de 2019. Agora, antes de eu entrar aqui na lição, sobre a lição 12, sobre a nuvem de glória, eu gostaria de estar convidando vocês para estar fazendo parte aqui de mais uma aula nossa, deixando o seu comentário aí, deixando o seu like, porque o seu like é importante, a sua participação, o seu comentário, mas não esqueça, de se inscrever no canal. Estamos aí mais pessoas aderindo aí ao nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, estamos alcançando mais pessoas aí, e eu gostaria que você fizesse parte aqui, mais uma vez, nos acompanhasse, nos ajudasse, divulgasse o nosso canal, deixasse o seu comentário, o mais importante, se inscrevesse no nosso canal e divulgasse para outras pessoas aí também. Você que tem canal aí também, nos ajuda, nós estaremos aqui ajudando também, fazendo uma parceria entre uns e os outros aí, divulgando canais, para que nós possamos aprender aqui, que o foco do nosso canal é falar sobre a palavra de Deus, é divulgar sobre os assuntos da escola dominical. Então eu convido aqui você, logicamente que tem alguns outros assuntos que nós temos colocado aí sobre o nosso projeto. Não esquecendo daqui, eu tenho colocado alguns outros vídeos aí simplesmente para divulgar também o nosso trabalho que nós temos feito aí, o projeto Igreja na Rua. É um projeto que nós aderimos, Deus colocou em nosso coração, então nós aderimos a esse projeto para ganhar almas para o reino de Deus. Não é um projeto vinculado com instituições, igrejas, com igrejas. É um projeto, vamos dizer assim, de cunho pessoal nosso. Nós estamos fazendo esse trabalho, mas nós queremos parceria com pessoas, não, vamos dizer assim, focado em ministerial, focado em pessoas, para ganhar pessoas, para que não haja aqui essa disputa, para que não haja disputa de pessoas, falar, meu ministério, o ministério que eu faço parte, isso e aquilo, não. Aqui nós estamos divulgando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus através desse trabalho, do Projeto Igreja na Rua. Por isso que o nome já diz Projeto Igreja na Rua. Então convido você a fazer parte, se você quiser nos contatar para estar participando juntamente conosco. É um projeto que nós temos feito nas praças. Nós levaremos esse projeto a lugares aonde precisar, nós estaremos indo também para estar falando de Jesus, levando a palavra, fazendo aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração aí. Então, convido vocês também para fazer parte desse projeto. Então, e outras mensagens aí que nós temos pregado em algumas igrejas, em alguns lugares, nós também divulgamos aqui no nosso canal. Mas o foco do nosso canal é aprendizado teológico da escola dominical, tá bom? Mas se você houver outras mensagens aí, não se assuste, compartilhe, deixe o seu comentário, faça parte também, que você é o nosso convidado especial. Vamos lá, já vamos entrar aqui para nós não tirar o foco da nossa lição de hoje, tá? Então a lição de hoje é a que eu falei sobre a nuvem de glória. Essa simbologia maravilhosa da presença de Deus. Deixa eu sair um pouquinho fora aqui para você poder acompanhar. Eu fiz 2 desenhos aqui na nossa lousa, tá? O primeiro desenho aqui, que está do meu lado aqui, desse lado de cá, é o desenho do Monte Sinai, tá bom? É o desenho do monte. Deixa eu só dar uma viradinha aqui para ficar um pouquinho mais visível. É o Monte Sinai.
com a nuvem de glória sobre o Monte Sinai, quando a presença de Deus se manifestou ali para Moisés naquele monte, sendo que antes dele, quando o povo ainda estava cativo ali, quando estavam cativos ali no Egito, Deus aparece para Moisés, quando Moisés sai, vai ali para o deserto e tal. Deus aparece para Moisés ali naquele monte, mas ele aparece ali naquela sarça para Moisés ali. Só que depois que o povo saiu do Egito, depois que o povo saiu do Egito, que o povo foi peregrinar no deserto, Deus agora se manifesta sobre o Monte Sinai. Então a presença de Deus estava sobre o Monte Sinai. Quando Deus se manifestava, aquela nuvem de glória, aquela nuvem de poder, ela estava sobre o monte, ali onde saía raios, saía trovões, saía fogo, ali naquele monte, o monte de onde Deus se manifestava, ou manifestava a sua glória ali para Moisés. E o segundo desenho aqui que nós colocamos é o tabernáculo, tá? Então Deus se manifestava a sua glória, que era um símbolo da sua manifestação, da sua presença. Deus indicava a sua presença através desse formato tão maravilhoso, dessa nuvem, dessa teofania tão maravilhosa aqui de glória, de nuvem. E o tabernáculo, então se Deus ele estava no monte, Deus sai agora daquele monte e vai agora e chega ou se manifesta ali no tabernáculo. Aquela nuvem de glória que estava sobre o Monte Sinai, ela sai e passa agora a estar sobre o tabernáculo. Então a presença de Deus, a glória de Deus estava sobre o tabernáculo. E ela não saía, ela só saía ou ela só se retirava para que o povo pudesse caminhar. Então quem indicava aonde o povo ia, ou para onde o povo ir, ou quando sair, ou quando ir, era a nuvem de glória. Então a presença de Deus direcionava o povo. Ela estava para proteger o povo, mas também ela direcionava o povo na sua caminhada. Quando essa nuvem de glória ela se levantava, era sinal que o povo tinha que desmontar o acampamento, desmontar o tabernáculo, desmontar toda ali os apetrechos para eles poderem sair ali, desmontar as barracas. Até então eles eram nômades, desmontavam suas barracas e desmontavam o tabernáculo, o serviço dos levíticos ali, e eles pegavam e saíam. E aquela nuvem ela estava sempre com eles ali, pairando em cima ali do tabernáculo. Então aquela nuvem indicava que Deus estava naquele lugar. Porém, durante a noite, aquela nuvem se retirava, aquela nuvem não estava mais. Durante a noite já não estava mais a nuvem, mas estava uma outra coluna, que era uma coluna de fogo. Então se durante o dia estava uma nuvem, durante o dia estava uma nuvem sobre o tabernáculo, durante a noite estava uma coluna de fogo para proteger o povo ali na sua caminhada. Vamos lá, nós vamos adentrar aqui mais detalhes. Deixa eu só acertar aqui agora. Pronto, está certo. Mas nós vamos entrar aqui em mais detalhes e você vai acompanhando conosco aqui. O nosso texto áureo, já entrando aqui, o nosso texto áureo se encontra em Salmos 57, verso 5, que diz assim: Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Então, olha só, o próprio livro, o próprio livro do profeta Isaías, ele vai falar sobre a glória de Deus, que ele viu aquela glória e apenas a orla do seu vestido, no Isaías capítulo 6, vai falar que apenas a orla do seu vestido enchia todo o templo, e a fumaça, quando Deus se manifestava, a fumaça da sua glória, ela enchia ou ela preenchia toda aquela casa ficava cheia da fumaça da glória de Deus ali. A verdade prática, ela vai nos dizer assim: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Olha que coisa linda, saber que a glória de Deus, o seu poder, a sua Shekinah, logicamente que, como o escritor aqui da lição, ela diz, que o Shekinah, ela não se encontra nas escrituras, mas é uma expressão judaica, uma expressão dos antigos para simbolizar a glória de Deus, ou o Ikabod, o Kabod, que Ikabod é foice, foice é a glória de Deus, mas o Kabod, que significa a glória de Deus no hebraico, então, para representar ali o Kavod, eles utilizaram o termo Shekinah. A Shekinah de Deus se manifestava ali e enchia toda a
terra, se a glória de Deus ela enche todo o céu, ela é capaz de encher toda a terra. Então toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas aí alguém pode perguntar, por que nós não sentimos a glória de Deus? Porque a glória de Deus, vamos dizer assim, né? Ela não é visível aos nossos olhos materiais. Nós não conseguimos enxergar a glória de Deus, nós conseguimos sentir. Só espiritual, só aquele que é espiritual consegue enxergar, consegue sentir a glória de Deus. Só aquele que busca a glória de Deus consegue sentir a glória de Deus. Sabe por quê? Por um simples motivo. Porque o Espírito de Deus, se Deus não está presente, mas o seu Espírito está presente. E aonde o Espírito está, a glória de Deus está, porque Ele é Deus. Se nós não conseguimos sentir a presença do Espírito Santo, então alguma coisa está faltando em nós. Porque a glória de Deus, ela está sobre nós, ela está sobre essa terra. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui presente, a glória de Deus se faz presente nesse lugar. Infelizmente, muitas pessoas já perderam, né? E não só, eu não estou falando aqui, gente, eu não estou tratando de pessoas não cristãos, desculpe, não estou tratando de pessoas não cristãos, estou tratando de pessoas cristãos que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, que se dizem católicos, ou qualquer espécie de religioso, né, que se diz religioso. Infelizmente já perderam, porque não sente mais a verdadeira glória de Deus, a verdadeira presença de Deus. Sente qualquer coisa, sente qualquer tipo de coisa, mas não consegue sentir a presença de Deus. Por quê? Porque confundem o emocional, o sentido emocionalismo com a verdade da presença de Deus. Quando há a presença de Deus em nós, quando a presença de Deus ela se manifesta em nós, algo acontece. Quando a presença de Deus ela se manifesta nos seus filhos, a mudança, a transformação, mudança de atitude, metanoia, que é a mudança de pensamento, mudança de filosofia, muda-se, a pessoa transforma, a pessoa é transformada pela glória de Deus, porque a glória de Deus ela é uma glória que transforma, é uma glória que acende o nosso entendimento, a nossa presença, ela acende, né, todas as coisas, o pensamento, filosofia, capacidade humana. A glória de Deus ela é capaz de nos encher, completar e nos transformar. Amém? Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, né, se encontra aqui em Êxodo, capítulo 40, verso 34 ao 38, e Números 9, o capítulo 9, verso 15 a 16. Então, se você não tem aí, se acompanhe nas Escrituras Sagradas, que nós falaremos sobre esse assunto aqui. O verso 34 vai dizer assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Isso aqui está lá no finalzinho, tá, gente? Está lá no finalzinho do livro de Gênesis, do livro do Êxodo, tá? Então é bem no finalzinho, já bem nos últimos versos ali do livro do Gênesis, do Êxodo, você vai encontrar esses versículos aqui, no capítulo 40, verso 34 adiante. O verso 34, como nós estamos lendo: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, que foi esse lugar aqui que eu falei para você. Então a glória de Deus, ela enchia, tanto ela ficava a nuvem cobrindo o tabernáculo, como a glória de Deus ficava dentro do tabernáculo, porque a presença de Deus estava ali. E uma coisa, um detalhe importante, né, bem importante, era que Moisés, ele tinha dificuldade para entrar na presença de Deus. Quando a nuvem, quando a glória de Deus estava sobre aquele lugar, nem Moisés conseguia entrar, a não ser que Deus permitia, porque lá no Monte Sinai foi a mesma coisa. Moisés passou 40 dias e 40 noites e depois passou mais 40 dias e mais 40 noites no meio da fumaça. Aquele, como me faz lembrar, né, daquele hino que fala: a fumaça me... Como que é? A fumaça me encontra, né? Ali no meio eu sou meio ruim de lembrar de hino, né? Mas a fumaça ali envolve ali, né? Quando Moisés estava ali, a fumaça de Deus envolvia Moisés ali naquele lugar, né? Então, no Santo do Santo, aonde a fumaça me encobre ali, onde ele ficava coberto ali pela fumaça, ali dentro do Santo, e também ali por 40 dias e 40 noites ali naquele lugar, naquele monte, com a glória de Deus ali em volta dele ali. Mas vamos lá.
de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas, ou em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Então, olha só, que para nós entendermos aqui rapidamente, então quem, como eu disse já, quem indicava, quem direcionava, quem mostrava o momento que era para partir da onde eles estavam, era a nuvem, era a presença do Senhor. Porque a nuvem se levantava, era sinal que eles tinham que caminhar, era sinal que eles tinham que deixar aquele lugar e ir para o lugar aonde aquela nuvem iria estacionar ou iria parar ali e ficar. Então olha só, o que faz, ou qual é o aprendizado disso aqui para nós hoje? Nós não estamos sendo direcionados pela nuvem, ou nós não estamos sendo direcionados pela presença de Deus, porque nós estamos indo para onde nós queremos. Se nós estamos num certo lugar, muitas das vezes nós permanecemos, a nuvem, a presença de Deus já foi, mas nós permanecemos porque nós achamos que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas a nuvem de Deus, a presença de Deus já saiu, já nos indicou para sair, já nos indicou para partir, mas nós permanecemos porque nós achamos que é o lugar que nós devemos ficar, mas Deus direciona os passos do homem bom. Então é Deus que direciona o caminho dos seus filhos. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Números capítulo 9, verso 15 aqui, que diz: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobria o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Então olha só que coisa linda, a presença de Deus estava sobre a nação de Israel. Durante o dia via-se todos, eu acredito que todos os que passavam, que contemplavam ali o arraial, o lugar aonde Israel estava habitando, todos viam, podiam enxergar aquela nuvem sobre o tabernáculo ali. Mas quando aquela nuvem saía, eles tinham que partir para outro lugar, amém? Vamos lá. A nossa introdução vai dizer assim: Êxodo 40 e Números capítulo 9 registram o cuidado de Deus com Israel na caminhada no deserto rumo à terra prometida. Uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação, enchia o templo, enfim, um símbolo vivo de que Deus estava entre o seu povo. Anelamos por essa maravilhosa presença. Olha, será que nós estamos vivendo? Será que nós estamos andando debaixo da mão ou da sombra do Onipotente? Porque essa sombra, como diz lá em Salmos 91, que a sombra do Onipotente descansará, que nós descansaremos à sombra do Onipotente. Será que nós estamos verdadeiramente descansando ou permanecendo ou vivendo, estando guardado ali embaixo da sombra do Onipotente? Ou será que nós estamos indo para qualquer lugar, estamos esquecendo ali da proteção de Deus? Estamos buscando proteção em qualquer lugar, em qualquer sombra nós estamos se escondendo, fazendo igual Jonas, que viu ali uma sombra. Quando Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, mas ele aproveita ali a sombra daquela boboreira e ele deita ali embaixo dela ali e fica descansando sobre a sombra da boboreira. Aí vem aquele bicho, e corta ali a boboreira e aquela sombra acaba ali de uma hora para outra. Aí ele vê que ele está ali, ele está embaixo de uma sombra que não tem proteção eterna para a vida dele. Mas nós sabemos que quando nós estamos na sombra do Onipotente, nós temos
proteção para toda a nossa vida, nós temos proteção para toda a nossa eternidade. Agora, se nós quisermos partir para outros caminhos, para outros lugares, infelizmente, nós perderemos a nossa sombra do Onipotente aí. Mas vamos lá, o nosso primeiro tópico aqui diz assim: a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Êxodo 40, verso 34. Olha, eu vejo, né, trazendo aqui alguns entendimentos aqui, Deus ele se manifesta, né? Deus ele se manifesta de formas ímpares, né? De forma ímpares ali para o seu povo, tanto para Israel, né? Tanto para Israel como para os primeiros patriarcas, para o próprio Adão. A presença de Deus se manifesta ali no começo, no princípio da criação, para o primeiro homem ali, para o primeiro casal, de uma forma especial. Deus falava com o povo de uma forma, com o primeiro casal, Deus falava com o primeiro casal de uma forma interessante, por elocução. Então, Adão ele ouvia a voz de Deus que passeava. Está lá em Gênesis capítulo 3, né? Ele ouvia a voz de Deus que soava no meio do jardim. Então Deus ele não era visto por olho nu. Claro que Deus ainda não foi visto, mas ele um dia será contemplado pelos seus filhos. Mas a presença de Deus ela se manifestava ali com a sua voz. Então Adão ele podia ouvir a voz de Deus ali que soava no meio do jardim. Então a presença de Deus se manifestava de uma forma audível. Então Adão ouvia a voz de Deus que soava no meio do jardim. Mas teve um momento que Adão ele pecou. Ele pecou e talvez essa dificuldade foi colocado, essa barreira foi colocada de ouvir a voz de Deus, porque o que nos afasta da presença de Deus, o que nos faz a não ouvir mais a voz de Deus, não sentir mais a presença de Deus é o pecado. O pecado ele separa o homem de Deus. O pecado ele tira a sensibilidade do homem de sentir o seu Criador, de sentir o seu Deus. Aí vamos ali para o seu primeiro filho, né? Caim e Abel, seu primeiro e o seu segundo filho. Abel começa a trazer sacrifícios, a fazer sacrifício, e Abel começa a ouvir a voz de Deus novamente. E o próprio Caim também oferecendo sacrifício, começa a ouvir a voz de Deus. Só que nós vemos que Caim ele caiu, né? E você vê a última vez Deus falando com Caim por causa do seu pecado. Deus condenando, né, o pecado de Caim, porque ele tinha cometido um pecado contra o seu irmão. Então você vê a voz de Deus falando com o homem já no princípio da criação. Mas aí não fica somente em Adão, Eva e os seus dois filhos. Nós vemos também Deus agora se manifestar, né? Deus se manifestar ali com aquele homem, com aquele grande homem que começou a construir Noé, que começou a construir aquela arca. Deus fala com Noé e ele ouve a voz de Deus. Deus manda que ele construa aquela grande barca para poder, porque Deus iria trazer juízo sobre a terra. Agora, se Noé ele fosse uma pessoa que não tivesse confiança, que não cresce naquela voz ou na voz de Deus, ele talvez não construiria, porque olha, eu ouvi uma voz, será que é Deus mesmo? Porque muitas das vezes, né, aquele que só espera coisas, ele não dá ouvido à voz de Deus. Ele quer ver as coisas acontecer, mas ele não quer ouvir as correção, as coisas que Deus está falando para ele. Mas Deus ele se manifestava de uma forma especial. Vamos lá, voltando aqui para a nossa lição. Quando a nuvem cobriu a tenda da congregação, a nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. Os sábios judeus evitavam a palavra kabod, né? Ou kabod, ou kavod, que significa glória, por causa da sua sacralidade. Em 1 Samuel capítulo 4, verso 21. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Me faz lembrar também, né? O próprio profeta Isaías. Isaías no capítulo 6,
né? Isaías no capítulo 6, ele tem uma visão maravilhosa, ele tem uma visão da glória de Deus, ele vê a glória de Deus ali se manifestando, ele consegue enxergar a glória de Deus, e ele, quando ele vê, lógico que aquilo foi de uma visão, né, de uma visão que ele teve, mas a glória de Deus se manifestou para ele, e um dos querubins, né, um dos serafins que estava ali, que rodeava o trono de Deus, ele se desprende ali daquele lugar com uma brasas vivas e toca ali nos lábios do profeta. Então você vê que Deus se manifesta para ele. Vamos ler aqui Isaías no capítulo 6, para nós termos aqui uma visão melhor aqui da nossa lição. Isaías no capítulo 6, que diz assim, verso 1: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Olha só, então você vê, a primeira visão que Isaías teve foi um grande trono com a própria presença de Deus ali sobre aquele trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua glória enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Então, olha, coisa maravilhosa, né? O próprio Isaías, ele dizendo na sua visão que ele viu a glória do Todo-Poderoso. E ali, quando os serafins se desprenderam e voaram para ele, voaram ali em direção a ele, a fumaça, né? A presença de Deus começou a encher aquele lugar, e aquele lugar ficou cheio da glória de Deus. Então você vê aqui que a primeira visão, né? A primeira visão de Isaías, nós temos também a segunda visão, que é a visão de Ezequiel. Ezequiel, ele teve uma visão quase que parecida com a visão do próprio Isaías. Então você vê que o próprio Ezequiel, ele viu também na sua visão ali no rio Quebar, o céu se abriu e ele começou a ver a glória de Deus. Ele viu o trono, ele viu criaturas inefáveis ali, que aos olhos, que ao entendimento humano não se entendia. Ele viu aquela grande roda, ele viu o trono de Deus que saía fogos e relâmpagos, e ele via coisas lindas, os animais ali que tinham coisas que aos olhos, ao nosso entendimento, nós não conseguimos explicar, porque são coisas inefáveis, são coisas gloriosas. Então a segunda visão, né, aqui do profeta, ou do sacerdote, né, mais correto dizer, o sacerdote Ezequiel, foi uma visão ali do rio Quebar, uma visão maravilhosa. Nós temos também a visão do próprio Daniel. Daniel também teve uma visão maravilhosa da glória de Deus. Nós temos também a visão do próprio João, da ilha de Patmos ali. João, ele teve uma visão escatológica, mas ele viu também ali a manifestação da glória de Deus. Quando ele chega ali na presença do Cordeiro, ele vê ali a manifestação visível ali da glória de Cristo. Jesus se revela para ele. Quando ele vê ali o rosto de Cristo ali se manifestando, mostrando para ele a sua glória, ele cai no chão, ele cai como morto, mas o próprio Jesus foi lá e pegou ele, colocou ele de pé novamente e fez com que ele voltasse à vida novamente ali, porque ele tinha desfalecido, e aí ele volta novamente ali. Então você vê que Deus, ele sempre tem se manifestado. Deus, sempre tem mostrado a sua glória para os seus servos aqui. Segundo aqui, a glória da sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era que ele morava no santuário. Assim a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Outrora, a mesma nuvem
acompanhava Israel desde Sucote. Êxodo capítulo 13, verso 20 e 22. Agora ele se encontrava sobre o tabernáculo. Essa nuvem é o sinal glorioso da sua presença, ou da presença poderosa, ou da sua presença poderosa. O Deus de Israel era o centro do culto, da adoração do seu povo e do seu coração. Ele é o Senhor. Então, a manifestação da glória, né, de Deus sai ali do Monte Sinai e passa ali para o tabernáculo ali, aonde eles achavam que a presença de Deus, ou o próprio Deus, fazia morada ali naquele lugar, mas a glória de Deus estava ali, só a presença de Deus, só a sua glória estava ali, mas Deus se manifestava ali para falar com Moisés. Terceiro aqui, a glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. Vamos pular aqui essa parte, né? É uma parte interessante, mas é uma parte que não traz tanto, senão nós vamos acabar perdendo mais coisas maravilhosas aqui, né? A etimologia da palavra talvez não seria tão interessante para nós estudarmos nessa oportunidade. Segundo aqui, a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. Primeiro, a glória permanente de Deus. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão, tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Então vamos se dizer, né? Vamos se dizer assim, se Deus prometeu que estaria no meio do povo, se Deus prometeu que estaria com eles, Deus se fez presente com eles desde ali da saída do Egito, né, quando Deus começa a se manifestar a Moisés e passa agora a se manifestar para o povo. Então Deus ele promete que estaria no meio do povo e passou-se 40 anos ali no meio do deserto, juntamente com o povo, direcionando o povo até a terra prometida. Quando ele chega na terra prometida ali, ele se estabelece naquele lugar, você vê que a presença de Deus agora, ela está simbolizada ao templo, que no período de Salomão, no período da passagem de Davi para Salomão, eles constroem aquele templo, né? Eles constroem aquele templo, a presença de Deus agora estava ali sobre, ou dentro ali daquele templo, ou sobre aquele templo, quando a inauguração do primeiro templo pelo próprio rei Salomão, nós vemos ali que a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta ali dentro daquele templo. Mas vamos lá. Segundo, a nuvem de Deus nos montes e desertos. Moisés subiu ao Monte Sinai e entrou no meio de uma nuvem e ali ficou por 40 dias. Foi o que nós já falamos, né? Nós já antecipamos sobre a nossa lição aqui, sobre os 40 dias que Moisés ficou. 40, na verdade, foi 80, né? 80 dias e 80 noites ali, porque da primeira vez, quando ele pegou as primeiras tábuas, ele ficou 40 dias e depois ele ficou mais 40 dias naquele monte, ali no meio daquela nuvem. Enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia em cada jornada. Então, a nuvem ela não se retirava, que era a nuvem que direcionava o povo. Então, ela não se retirava. Quando o povo saía, se levantava para ir, porque a nuvem já estava indicando que era para ele se levantar. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Então, nós vemos aqui, né, a nuvem ela estava sobre o tabernáculo, né? Aquela nuvem estava sobre o tabernáculo, mas também a nuvem se manifestava ali no propiciatório. Mas essa nuvem que se manifestava sobre o propiciatório era uma nuvem que se manifestava uma vez por ano, porque só se manifestava quando quando o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, uma vez por ano, que era naquela festa, né? Aquela festa ali, que era a festa da dedicação ali, de cobrir os pecados do povo ali, né? Então era somente naquele dia que a nuvem se manifestava ali no propiciatório. A presença de Deus se manifestava no propiciatório. Terceiro ponto aqui. O terceiro ponto é algumas lições para hoje. Então, trazendo agora algumas lições para hoje, nós já encerramos aqui. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Olha, infelizmente, né, trazendo para os dias de hoje, a presença de Deus, hoje, parece que perdeu-se aquele algo que era comum antes.
Antigamente se sentia, se via, se acontecia muitas coisas no meio do povo de Deus. Havia cura, havia milagres, havia derramamento do Espírito Santo sempre, batismo com o Espírito Santo, havia profecia, mas profecias verdadeiras, havia mudanças, havia salvação de almas, havia pessoas que se convertiam, que eram transformadas, havia pessoas que eram curadas de doenças psicológicas. Então você vê que não era algo extraordinário. Claro que era extraordinário porque era Deus que fazia, mas não era algo que acontecia uma vez de cada década, não. Era algo que era costumeiro, nós éramos acostumados a isso acontecer. Mas hoje com as coisas têm se multiplicado, com o pecado que tem entrado, infelizmente, né, tem se dado tanto ênfase ao dinheiro, aos valores, à contribuição, aquilo que as pessoas têm, aquilo com as pessoas contribuem, e tem perdido aí. Tem perdido a sensibilidade da presença de Deus no meio do povo. Hoje você sente mais a emoção porque você viu um cantor famoso, um pastor famoso, um pregador famoso, do que até mesmo de sentir a presença de Deus por uma pessoa que está ministrando uma palavra. Então você vê as pessoas chorando, se escabelando porque não sei quem lá veio cantar, não sei quem das contas lá veio pregar, o missionário do não sei da onde veio trazer uma palavra, veio fazer uma conferência, veio fazer isso, veio fazer aquilo. Então as pessoas parece que estão voltadas mais para os ídolos do que até mesmo pelo próprio Deus. Então se voltou no tempo dos ídolos, se voltou aí no tempo da idolatria, mas a idolatria de santos, de imagens, talvez, mas a imagem de pessoas. Então tem trazido mais as imagens de pessoas para dentro das igrejas do que até mesmo a imagem de santos, né, como alguns adoram aí. Mas infelizmente, o que tem acontecido? Infelizmente tem se perdido, a presença de Deus está escassa no meio do povo. Então, aqui ele fala sobre que não era comum, que a nuvem sobre o tabernáculo não era comum, porque todo mundo via, todo mundo sabia que Deus estava ali. Hoje nós não sabemos. Hoje nós não sabemos se verdadeiramente esses movimentos, esses ditos movimentos são verdadeiramente espirituais ou se são somente emocionais, porque se faz tantas coisas, é tanto lalala, é tanto lelelé, é tanto lilili, é tanto, é tanta língua estranha mesmo, que nós não sabemos se isso é de Deus ou se é verdadeiramente do homem ou se é uma manifestação demoníaca no meio do povo. Então, você está falando besteira. Não estou falando besteira, estou falando com propriedade do que a gente tem visto no meio das igrejas aí. Então hoje nós não conseguimos compreender a veracidade, nós não conseguimos dar crédito à veracidade do que tem acontecido. Parece que as coisas tá mais importante agora do que antigamente, que quando se dava lugar mesmo para o Espírito Santo. Então hoje é mais interessante porque você vê pessoas rolando, caindo, pulando, chapateando, né? Então isso parece que é mais interessante, que traz público, traz pessoas. Mas quando é um evangelho verdadeiro, quando é um evangelho que esclarece, que mostra, que aponta o pecado, esse evangelho não tem importância, mas Deus, ele vai dar graça. Então a nuvem, a presença de Deus, ela não tem que ser algo miraculoso, não, ela tem que ser real e nós temos que se acostumar, que ela tem que estar em nós, ela tem que estar sempre em nós. A presença de Deus não pode fugir de nós, então tem que ser algo incomum mesmo. Tá? Ou comum, né? Incomum seria se nós vêssemos ela de ano em ano, de década em década, mas ela tem que ser algo comum para nós. A presença de Deus tem que ser comum, sim. Nós temos que viver isso todos os dias, sentir isso todos os dias. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo, o Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Então, o indício de que a presença de Deus está no nosso meio é quando coisas sobrenaturais, quando coisas têm acontecido, quando há verdadeiramente também, gente, não é só milagre, tá? Não é só milagre que indica a presença de Deus, não é só coisas futurísticas ou coisas até miraculosas, né, que indica a presença de Deus, não. A presença de Deus indica quando há uma transformação, uma salvação de almas, porque a própria Bíblia é clara em dizer que
a festa no céu, o promotor de festa, ele se dá quando a alma se converte a Deus. Então, quando nós ganhamos almas para Cristo, acontece uma verdadeira de uma festa no céu. E se acontece festa no céu, provavelmente acontece festa na terra também, porque a presença de Deus ela enche toda a terra. A nuvem não é estática. Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida em abundância. João 10, verso 10. Ele se move sobre a terra, cuida do universo e interessa-se por sua vida. Querido irmão, Ele é um Deus pessoal. Não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Então, para nós fecharmos, Para nós fecharmos aqui, Deus ele não está inerte, Deus ele não está parado, não está somente estacionado num lugar. Não, Deus ele está em todo lugar porque a sua presença é real. Então quando nós verdadeiramente damos lugar para o Espírito Santo, nós podemos sentir. Não importa se é lá no Japão, se é nos Estados Unidos, se é na Ásia, se é na África, não, se é no continente tal, X. O importante é que a presença de Deus ela está em todo lugar. Nós podemos sentir a presença de Deus aonde nós estivermos, no nosso quarto, trancado no nosso quarto, no banheiro, na sala, orando de joelho, de pé, no ônibus, aonde nós estivermos, nós podemos sentir a glória de Deus. Amém? Então, que nós possamos, que nós possamos verdadeiramente ter a compreensão que essa lição ela nos traz um entendimento maravilhoso sobre a presença de Deus, sobre a glória de Deus, porque a glória de Deus ela é importante, ela é muito importante para os dias de hoje. Nós precisamos conseguir enxergar e sentir essa presença, essa glória maravilhosa, porque se a glória de Deus não estiver mais no nosso meio, vai acontecer igual aconteceu com Israel, vai acontecer igual aconteceu quando a arca foi tomada ali, quando os amalequitas, se não me falha a memória, eles levaram, a arca, eles tomaram a arca dos judeus, aí os dois filhos, aqueles dois jovens ali, eles morreram na guerra, o próprio Eli caiu, os filhos de Eli caiu, quebrou o pescoço ali, porque ele viu que os filhos dele perdeu a guerra e a arca foi roubada. Aí a sua nora ali deu ali a luz, deu à luz aquele jovem, aquela criança, e colocaram ali o nome daquela criança de Icabode. Por que Icabode? Porque foi-se a glória de Israel. Porque para eles o símbolo daquela arca era o símbolo da presença de Deus que estava sobre eles. Agora, será que nós precisamos de algo, nós precisamos de alguma coisa para simbolizar a presença de Deus no nosso meio? Ou nós abrindo o nosso coração, nós abrimos o nosso coração porque nós somos o templo do Espírito hoje, então nós abrindo o nosso coração, a presença de Deus ela vai estar no nosso coração. Mas quando nós perdemos a sensibilidade, perdemos por causa do pecado, aí nós podemos colocar aquele nome, nós podemos usar esse nome Icabode, foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus, mas que nós possamos ter a glória de Deus novamente em nós, que nós possamos verdadeiramente sentir a glória de Deus, que nós possamos buscar um verdadeiro avivamento, que haja um verdadeiro avivamento para a igreja do Brasil, não somente para a igreja do Brasil, mas para a igreja geral no mundo, a igreja na Coreia, na Ásia, que faz parte na Ásia, na África, no Mediterrâneo, aonde estiver um povo, aonde estiver uma igreja, aonde estiver um ser humano que é verdadeiramente voltado para Deus, que teme a Deus, que haja um avivamento ali naquele lugar. Então que nós possamos buscar dizer assim: aviva, Senhor, a sua obra, aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos, a notifica, na ira lembra da sua misericórdia. Amém? Nós estamos vivendo os últimos dias, tá? Vamos ler aqui a conclusão e já agradecer aqui. A glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos, e também está em nossa vida. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. E o mais importante não é somente isso, tá? Jesus, ele veio
para buscar aquele que se havia perdido. Então, a maior manifestação da glória de Deus é salvação de almas. Então, a maior forma, a maior expressão da salvação ou da glória de Deus, do poder de Deus, é quando almas se convertem para o reino de Deus. Amém? Então, muito obrigado, agradeço a você, peço que você não esqueça de compartilhar, de deixar o seu comentário, deixar o seu like, para que nós possamos aqui, cada dia, fazer aqui aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é trazer essas mensagens para você concernente à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e não esqueça de deixar o seu comentário, deixe o seu like e se inscreve no nosso canal.